Olá, você está na 4ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é apometria ancestral? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião aqui da TVC, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa laico, plural, onde nós falamos sobre vertentes espiritualistas, religiões, sistemas de cura, sistemas de crença, tudo de forma laica, plural e respeitosa, sempre com pitadinha de humor trazida por ele, o meu... psiquiatra, psicólogo, astrólogo, astrônomo de plantão e historiador nas horas vagas, Roberto Leão. Olá, Roberto! Eu não sou a parte de humor. Olá, Bernardo. Olá, galera conectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Eu sou um cara sério, eu sou um cara muito tranquilo. Inclusive, eu sou a parte ali, o superego do programa. Eu que fico, não vamos fazer isso, não vamos por aqui, vamos manter o foco. E aí, Bernardo, como é que estão as coisas? Olha, galera reconectada, muito obrigado pelos comentários, pela reconexão que vocês travam com a gente. É isso, a Reconnect é isso. Então, continuem comentando, continuem falando com a gente. Nosso DM está aberto, a gente está aberto aqui para poder conversar com vocês. Eu estou virando um grande conselheiro espiritual, estou achando maravilhoso. Eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente tem essa missão na espiritualidade de conectar pessoas e de acolher, e de conversar e de falar. E quanto mais a gente fala sobre a espiritualidade, mais informação a gente dá, mais conhecimento a gente passa e recebe, e fica mais sem sentido ainda qualquer tipo de preconceito. E tenho dito, mó paz. Robertão, hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. Inclusive aqui eu conversei com o nosso convidado, é um grande amigo, é um queridão, né? Ele que é terapeuta, palestrante, né? Canalizador de um sistema muito bacana que a gente vai falar hoje sobre ele, que é o canalizador da apometria ancestral. Com a gente hoje, meu grande amigo Rodrigo Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao Reconnect, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Né? Então, estamos aí. Prazer tê-lo aqui. Rodrigão, antes da gente entrar em apometria ancestral, a gente já falou com a Karina Greco, você conhece bem ela, né? Sim. Já acho que já fizeram evento juntos, né? Então a gente já falou um pouco sobre a apometria. Então, se você perdeu, se alguém que você está assistindo o programa, se você que está em casa perdeu o programa sobre tecnologia do espírito com a Karina Greco, vai lá no YouTube, né? Acesse que com certeza vai ter muita coisa lá que você vai aproveitar do que o Rodrigo vai falar aqui. Programa excelente com a Karina. É bom dizer que foi um programa excelente com a Karina Greco. Assista, se você entender, você explique para mim, que a gente está bugado até hoje. Até hoje, eu passei 2 dias babando, sem entender nada, assim, Mas a gente absorveu isso que importa. Alguma coisa a gente aprendeu. Mas vamos lá no YouTube, no nosso canal. Nosso canal do YouTube vai aparecer aqui, tá? São agora, com esse programa, são 75 horas ininterruptas de programa sobre espiritualidade. Então você vai lá no YouTube que tem tudo isso para você. Rodrigão, antes de começar a falar sobre a apometria ancestral, sim, eu queria perguntar, cara, fala um pouco da tua história, de forma sucinta, como foi que você entrou nesse mundo espiritual, desse mundo, né? Porque o que você fala, né, para você canalizar uma apometria ancestral muito normal, você não é, né? Então como é que começou essa loucura? Bom, essa loucura, ela começa mais ou menos, Bernardo, em torno de uns 5 anos de idade, 5, 6 anos. Ou seja, desde pequeno, eu tinha uma relação, e tem até hoje, né, muito próxima, uma coisa chamada, que todo mundo um dia vai encontrar, né, chamada morte. Então, quando eu era pequeno, pessoas próximas de mim, ou pessoas mais distantes, mas que eu tinha um conhecimento, quando elas estavam próximas de morrer, de fazer a passagem, eu ficava sabendo. Então, imagina, meu pai era franciscano, pertencia à 3ª Ordem Franciscana lá no Largo de São Francisco, vizinho... Rodrigo, desculpa te interromper, só porque eu não posso deixar de perguntar. Eu e o Bernardo, tá tudo ok, né?
Vamos ver até o final. Vamos ficar até o final do programa. Roberto, eu não queria perguntar, cara, eu tava com essa pergunta na ponta da língua, bicho. Eu tenho medo de perguntar essas coisas. Mas a minha curiosidade é maior do que o meu medo. Não, mas perfeito. Se vier alguma coisa, eu te digo, viu? Então, o que acontece? Então, de pequeno, vamos supor, os meus pais me levavam para visitar parentes, amigos, coisas parecidas, e eu olhava. Tanto é que muitas dessas situações pequeno, eu sei porque os meus pais me contavam, né? E lógico, depois dos 7 anos de idade, 6, 7 anos, aí sim eu tenho total lembrança de todas as situações, de todas as vezes que isso acontecia. Porém, meu pai era franciscano, né? Família católica. E o meu pai não tinha muito entendimento de como lidar com aquilo, né? E isso daí foi, mais ou menos aos 14 anos, 15 anos, eu já morava aqui em Fortaleza na época, os meus pais, eles começaram a fazer parte do GEP, do Grupo Espírita Paulo Estevam, né? Meu pai foi um dos primeiros trabalhadores de lá, e assim, aos 14 anos, eu comecei a estudar. Então, toda a base de informação que eu tive foi do kardecismo, né? E ali estudei astrologia, estudei, assim, sempre a parte da espiritualidade, para mim, era um conhecimento que eu gostava, mas era um hobby, não era uma coisa que, como hoje, é uma profissão, né? Uhum. Então, eu sempre estudava, tinha a minha profissão, as coisas que eu desenvolvia, mas, assim, a grande... O que me levou, a princípio, era essa situação, porque eu não entendia bem como que acontecia e o porquê que acontecia isso, né? E depois disso daí, estudei, como falei, astrologia, acupuntura, reiki, tudo que você puder imaginar nesse meio de campo. E mais ou menos, já em São Paulo, aos 19, 20 anos, mais ou menos, acho que uns 20 anos, eu começo a... Bom, aí foram duas coisas interessantes. Foi exatamente nesse momento, não, um pouquinho mais do que 20 anos, mais 22, sei lá. Eu conheço o Rodrigo Romo, que não conheci no meio espiritualista, não tem nada a ver com isso daí. Ele simplesmente, eu tinha um serviço e ele era meu cliente, né? E ali a gente trocava muitas figurinhas, né? Apesar de eu entender absolutamente nada do que ele falava, porque eu vinha de um traçado kardecista, né? Achava aquelas histórias meio de louco, mas logo depois eu comecei a estudar e vi que tinha muito fundamento. E, paralelamente a isso, eu comecei a estudar e trabalhar em uma casa de apometria, que seguia todo lá o princípio do Dr. Lacerda, que é a apometria... Só para... Desculpa, Rodrigo, só para deixar claro, para quem não conhece, o Rodrigo é o Rodrigo Romo, que ele falou. Isso. Também é um querido, ele é o canalizador do Reiki Honron, não é isso? Sim. Cura Quântica Estelar. Ele tem vários livros sobre espiritualidade, né? O cara é muito bom. Tá? E depois a gente deixa até as redes sociais dele aqui para vocês seguirem lá ele. Um cara muito bacana, um escritor de mão cheia, um espiritualista 10. Show de bola. Exatamente. Então, quer dizer, lá depois dos 20 e poucos anos, 23, 24, eu começo a me aprofundar, tanto dentro da apometria e, paralelamente, estudando os cursos dele, trocando muitas figurinhas, né? Aí, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tinha um consultório em São Paulo, foi me solicitado que viesse para Fortaleza. Aí, tanto o meu trabalho, vamos dizer assim, o meu comércio eu fechei, como o consultório eu transfiro aqui para Fortaleza, entende? Então, chegou um momento da vida que eu fiz as duas coisas paralelas, né? Abri um consultório, tive um consultório por mais ou menos 5 anos, paralelo ao meu trabalho. Chegou no momento que a equipe falou, olha, encerra aqui o teu trabalho, né, o teu comércio, e segue com consultório para Fortaleza, né? E assim, quando cheguei aqui, depois de mais ou menos um ano, eu começo a viajar pelo Brasil. Aí atendi o Sul inteiro, São Paulo, Brasília, Minas, Fortaleza, aí não parei mais, né? Rodrigo, você trabalha com apometria ancestral, não é isso? Isso, exato. O que é a apometria ancestral e qual a diferença para as diversas apometrias que a gente vê surgindo aí? Para a tradicional, para a quântica. Ótimo, então vamos lá.
Eu vou falar um pouquinho da chegada da apometria no Brasil, tá bem? Em 64 ou 67, o doutor Lacerda, ele tem conhecimento da técnica apresentada pelo Luiz Rodrigues, salvo a memória, acho que ele era farmacêutico, coisa parecida, em um congresso que eu vi no Sul. Então, ele pegou a técnica, e a técnica, o nome chamava-se hipnometria. Então, ele pega a técnica, que ele achou muito interessante, do Rodrigues, que era porto-riquenho, e ele agrega com o conhecimento que ele tinha do kardecismo, e batiza sobre o nome de apometria. Então, para a gente entender o que significa apometria, apo, além, metria, medida, além da medida. Então, qualquer situação que você queira explorar a origem, a apometria é uma ferramenta incrível. Você perguntou a diferença. A diferença da apometria da tradicional, vamos começar com o tradicional, da certo. Apometria trazida por Lacerda para a apometria ancestral. Ancestral, perfeito. Então, depois de todos esses anos de experiência da apometria, houve aquele processo da canalização da apometria ancestral, então a diferença dela. A apometria ancestral, enquanto a apometria eu vou buscar qualquer situação de qualquer natureza que esteja em desequilíbrio na vida ou no campo daquela pessoa, a apometria ancestral eu vou focar exatamente o quê? A parte de toda ancestralidade ou de toda a memória ancestral, seja ela do corpo, seja ela dos processos da alma ou consciência. Mas, Rodrigo, é um processo de evolução dentro da apometria ou não? São canalizações, são técnicas diferentes para resultados e necessidades diferentes? Olha, eu posso te dizer que são técnicas totalmente distintas. Tá? Totalmente distintas. A questão, como que eu chego nesse nome de apometria ancestral? Apo, novamente, além, metria, medida. Então, toda vez que eu vou buscar alguma informação na linha do tempo, será uma apometria. E juntei com a parte do quê? De ancestralidade, porque esse trabalho ele vai totalmente no eixo dele principal, o cerne, é justamente a ancestralidade. Mas a galera que assiste a gente, Rodrigo, a galera reconectada, certamente deve estar perguntando agora, a parte prática, como é que eu sei que a apometria ancestral é a técnica que eu preciso? O que é que ela resolve de fato? Excelente. Quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios práticos, né? Perfeito. Então vamos lá. O trabalho da apometria ancestral é um trabalho coadjuvante. Então, um exemplo, um psicólogo, um reikiano, não importa qual tipo de terapia, tá? Sempre eu vou utilizar a apometria ancestral como falei, um coadjuvante, um assistente para aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, como que você vai saber, né? O curso que eu estou aplicando, eu ensino a pessoa a fazer o rastreio, ou seja, o corpo da pessoa, ela vai dar uma informação se aquela situação, aquela demanda que a pessoa está trazendo é de origem ancestral ou um processo da consciência dela. Entende? Então, não é assim, a aplicação dela não é para todos de qualquer forma, não. Essa pessoa ela tem que estar no consultório, é feito uma avaliação, um rastreio, e a partir dali a gente tem as informações se é cabível ou não. Mas quais são os... Um tempo de maturação, sim. Mas vamos lá, o campo de atuação da apometria ancestral, quais são os benefícios? Vamos lá, eu estou com um problema, você rastreou que esse problema eu tenho fobias, né? Vamos botar na prática. Eu tenho algumas fobias que eu não tenho motivos aparentes para ter aquela fobia. Eu tenho, por exemplo, apresenta-se na minha vida fatos repetitivos, né? Sempre assim, eu não tenho dificuldade de relacionamento, dificuldade de me sustentar no emprego, dificuldade de me achar como pessoa no ambiente que eu trabalho, eu não me vejo como pertencente do grupo de pessoas que eu convivo. Parará. Aí o Rodrigo rastreia que aquilo é um caso de apometria ancestral. Sim. Como é feito esse trabalho? Por que essa ancestral? A gente carrega isso da ancestralidade? Tá. Como é que isso funciona? Então, eu vou tentar dar uma explicação, explicando tudo aquilo que faltar, você me chama, pode ser que eu esqueça. Vamos lá. O nosso corpo físico, ele possui todas as informações, existe um local dele específico que tem agregado todas as informações que os meus ancestrais experienciaram.
É como se fosse um banco de dados, tudo bem? Isso é o corpo. É o que o pessoal chama de epigenética, aquele epigenética que muitas pessoas que dizem que permeia o DNA, que são informações, medos, raivas, culpa, talentos dos nossos ancestrais ficam permeando o DNA. É mais ou menos isso? Olha, eu não conheço muito bem essa técnica, né? Uhum. Mas, assim, existe... Vamos ver se a gente vai estar falando a mesma coisa. Aquela informação, ela fica contida, guardada nesse arquivo, nesse local do corpo, e fica essas informações. Então, um exemplo. Aqui nós temos o corpo físico. Aqui nós temos a consciência ou alma. De acordo com a experiência que esta alma precisa ter, eles vão verificar qual corpo que tem equivalência nas informações para sustentar o processo reencarnatório daquela alma. Um exemplo bem bobo, bem simples. Vamos imaginar, vamos pegar o carro, um automóvel, sendo um exemplo do nosso corpo físico. E quem vai dirigir este carro, vamos nomear como alma ou consciência. Tudo bem? Então, se eu vou morar num grande centro urbano, exemplo São Paulo, o que é melhor para mim, Bernardo? Ter um carro compacto ou ter um carro muito grande, uma caminhonete? Um compacto, né? Pela dificuldade de estacionamento, facilidade de morar locomoção. perto do metrô também facilita. Mais ainda. O carro compacto, perfeito. Agora, se eu for morar, vamos supor, numa região, Mato Grosso, num local alagadiço, o que é melhor, um carro compacto ou uma caminhonete 4x4? Uma caminhonete. Exatamente. Então, assim, é feita a escolha diante da programação daquela alma. Eles verificam aquele corpo, quais são as informações que poderão dar sustentação para aquela alma na experiência. E também, eles verificam naquela consciência o que já está corrigido nela, que ela poderá ajudar na reformulação, na reorganização das experiências que aqueles ancestrais tiveram e que não conseguiram corrigir. Então, há uma análise para ver quais dois, a consciência e o corpo, que eles têm uma equivalência e que um possa ajudar o processo do outro. Tá? Deixa eu ver se eu entendi, Rodrigo. Então, vamos lá. Vamos supor que o corpo que o Bernardo ocupa, que a consciência, a alma do Bernardo ocupa, Perfeito. É um corpo que ele veio com alguns registros ancestrais trazidos no seu DNA ou trazidos em algum lugar do corpo, né? Perfeito. Que traz alguns medos, algumas fobias e alguns traumas. Isso herdado pela sua ancestralidade. Isso. Vamos pegar um exemplo mais claro. Vamos imaginar que existe um problema recorrente na sua ancestralidade. Um exemplo. Não consegue se relacionar, ter relacionamentos afetivos. Um exemplo bem bobinho. Pronto. Tá? Aí o Bernardo, aí a consciência, a alma do Bernardo já tem isso trabalhado nela, né? Já Exato. tem essa maturidade espiritual, e aí há essa troca, ou seja, ele ocupa, ele vai para esse corpo que favorece, que tem todas as características que permitam que a consciência, Bernardo, cumpra suas atividades enquanto alma. Exatamente. E a alma tem a maturidade necessária para que aquele corpo trabalhe todo esse trauma ancestral. Exatamente, porque muitas vezes, Bernardo, a gente sempre está comentando, é uma coisa muito interessante, sempre a gente fala a respeito do nosso processo de evolução, né? Só que a gente não esquece que esse corpo, muitas vezes, é um mata-borrão, ou é o para-choque de uma série de situações. E essas experiências que a gente tem dentro da dualidade, sejam essas positivas ou negativas, tanto são impressas naquela consciência, como também fica somado, agregado a esse DNA. Uhum. Entende? Deixa eu só ver se eu entendi, Rodrigo, que você falou agora, achei interessante. Perfeito. Então, assim, para o Espiritismo, a gente tem esse processo de evolução, encarnação por encarnação, até alcançar uma certa evolução, que não precise mais entrar na roda samsara, que não precise mais encarnar. Perfeito. Né? Assim, resumindo do resumo do resumo. Tudo bem. Então, você está me falando que, fora essa necessidade do nosso processo evolutivo, pelo que a gente tem passado, né, enquanto alma ali, em diversos corpos, em diversas situações,
a gente tem que somar a isso culpas, medos, inseguranças, erros, acertos de uma ancestralidade, vira tudo um bolo só, e a gente sempre nasce com essa carga enorme de karmas a cumprir, de coisas a resolver, para além das nossas mesmas, assim, é isso? Então, fora boleto, você tem que pagar um bocado de dívida. Excelente pergunta. Antes de eu responder, eu vou pegar uma máxima a respeito de vez em quando o Roberto faz uma pergunta interessante no programa. Tu fala isso em todo o programa, eu falei isso 3, 4 vezes. Vamos pegar uma informação que chega para a gente nos meios católicos, enfim, que fala o seguinte: existe lá uma passagem que diz que nós somos deuses. Ou seja, nós, humanos, temos a capacidade de cocriar. A física quântica, não é, Bernardo? Explica demais isso, né? Se você vai estudar a obra do Hermes Trismegisto, você vai ver isso. Também. De acordo com aquilo que você tem aqui, você acaba materializando. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então, novamente, a consciência, ela tem uma programação. Ela tem tanto experiências que já foram corrigidas, como experiências a serem corrigidas. O nosso corpo, ele também traz informações de processos corrigidos e também de processos a serem corrigidos. Então, o que eu explico é que aquela alma, ela vai fazer uso de um corpo. Um exemplo, o sujeito ele vem para ser um atleta. Ele precisa de um corpo, dependendo do que ele vai fazer no atletismo, ele precisa de um corpo que dê a sustentação para aquilo que ele vai desenvolver. Perfeito. Mas vamos supor que este corpo, ele tem uma dificuldade X, que já está corrigido naquela consciência. Então, eles abrem experiências tanto positivas, corrigidas, como a serem corrigidas, que esteja totalmente em equivalência com aquilo que aquela alma traz, e faz a junção. À medida que o homem ele se desenvolve, aqueles processos eles vão se abrindo de acordo com a maturidade daquela consciência. Tudo bem? Até aí, Roberto, zero de problema. Zero. Então, o sujeito ele consegue vir e desenvolver tudo aquilo que ele precisa no seu projeto, na sua experiência aqui. Ponto. Aonde o porco, ou a porca enrola o rabo? Torce o rabo. Torce o rabo. Vamos lá. Essas experiências, tanto as que estão totalmente ligadas em equivalência ao nosso processo evolutivo, elas estão aqui, perfeito? Porém, existe um conteúdo gigantesco de informações que estão adormecidas, estão guardadas, que não tem nada a ver com o meu processo de evolução, ok? São pastas, arquivos, registros fechados, ok. O indivíduo hoje na sociedade, quando ele liga uma internet, ele liga um celular, ele liga qualquer aparelho eletrônico, né? Antigamente você recebeu o jornal, se você quisesse abrir, você olhava, se não estava ali. E hoje, qualquer coisa que você faz no meio eletrônico, vem muitas informações. Para uma informação que você deseja, vem 500. E geralmente o que? Tendenciosa o quê? A negatividade, ao sofrimento, ao desespero. Caiu uma bomba lá no Japão, ou qualquer situação. A coisa ela é full time, a coisa ela está explodindo e você está vendo aqui. Então, toda essa informação, ela desestabiliza o nosso campo emocional. Desestabiliza o quê? A nossa mecânica mental. E a forma com que eu começo a me relacionar com essas situações negativas, eu posso abrir alguns registros nessa ancestralidade que não tem nada a ver com o meu processo. Então, de acordo com que eu fico com aquela ideia na cabeça, de acordo com que eu começo a me viciar naquele tipo de informação, de leitura, de música,
eu posso abrir essas situações. Aí acontece, Roberto, isso que você comentou no final da pergunta, né? A gente acaba abrindo uma série de situações que não tem nada a ver com a nossa programação. Se a gente tivesse a capacidade, vamos dizer, de viver numa bolha não totalmente isolada, mas que filtrassem um pouco essas informações que o nosso corpo é bombardeado, os nossos 5º e 6º sentido é bombardeado, haja vista Wi-Fi, essas 5G daqui a pouco, se já não começou. Então, essas informações, elas geram uma tendência no nosso campo mental e emocional. De uma vez que cai na nossa mente, daqui a pouco a gente está abrindo então, essa... Rodrigo, você está querendo falar, então, que a apometria ancestral ela não trabalha essas dores. Ela faz com que essas dores permaneçam distantes da gente, é isso? Perfeitamente. Então, eu vou explicar qual que é o campo de atuação da apometria ancestral. Só um minutinho, Rodrigo. Só um Tudo bem. minutinho que você vai explicar depois do intervalo, porque quando o papo é bom, já passou o primeiro bloco. Fica aí que o papo tá maravilhoso. Fica aí, sai daí não. Olá, voltamos. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião aqui da TVC. Lembrando que se você perdeu o primeiro bloco desse programa que está imperdível com Rodrigo Vasconcelos sobre a apometria ancestral ou qualquer outro programa da Reconnect, você vai aqui no nosso canal do YouTube que tem mais de 75 horas de programação sobre espiritualidade. A gente já falou sobre budismo, já falamos sobre reiki, evangelho. É um conteúdo muito vasto que você vai ver um pouquinho de tudo, com muito respeito, com muita seriedade, mas também com muita diversão, com muito entretenimento, né, de forma muito leve, laica e respeitosa. Antes do nosso intervalinho, Roberto Leão fez uma pergunta para o nosso amigo Rodrigo Vasconcelos. Faça, Roberto. Bom, bem-vindos de volta à Reconnect. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem, vamos fazer juntos essa Reconnect. Mas siga agora, porque depois vocês vão falar que vão seguir depois. No final do programa eu sigo. E não segue, então segue a gente, que tem muito conteúdo. A gente está de olho em você. Ei, não seguiu, siga. Vou esperar. Vou te dar 10 segundos. Rodrigo, eu estava perguntando como é que funciona a apometria ancestral. Se o objetivo é curar essas dores que a gente carrega da nossa ancestralidade ou fazer com que essas dores elas não apareçam. Complementando a pergunta, porque eu gosto de perguntas longas, o Bernardo implica comigo. É um livro, cara, é um livro. Eu adoro perguntas longas. A última pergunta do Roberto é essa aqui, ó, a última pergunta, a última entrevista. Essa aqui é uma pergunta. Foi um livro, foi. Bati o meu recorde, foram 6 minutos, formulando e fazendo uma pergunta. Bom, mas assim, Rodrigo, se a apometria ela trabalha fazendo com que essas dores não apareçam ou trabalhando essas dores, e se fazer com que essas dores não apareçam, se isso não recalca e elas ficam latentes ali, de qualquer forma, atrapalhando a nossa vida. Foi rápido. Eu consegui ser rápido. 10 minutos. Muito obrigado. Segunda pergunta excelente que eu faço em nenhum programa. Geralmente eu faço 4. Recorde! Daqui a pouco pergunta alguma coisa que eu elogio também, Bernardo. Então vamos lá, vamos responder. O campo de atuação da apometria, em primeiro momento, é promover o quê? O encaminhamento de todas as almas ligadas àquela ancestralidade que ficaram presas no umbral. Isso daí é o primeiro movimento, né? No congresso que nós fizemos juntos, o Rodrigo, a Karina, eu salvo a memória, o nome do congresso, acho que era Tecnologia Espiritual, salvo a memória. E a minha pauta foi justamente falar, o meu tema foi umbral tecnológico, tá? Que daria 2, 3 programas, é fantástico. Então já fica programado para você voltar para falar sobre umbral tecnológico. Então, a questão do umbral, principalmente o tecnológico, eu tive acesso a ele para entender um pouco mais do que seria a apometria ancestral lá na frente. Então, vamos lá. Existe uma quantidade de consciências
que a gente chama de ancestrais também, que pela dificuldade dos processos emocionais, eles perderam a capacidade de raciocínio. Simplesmente eles ficam paralisados ou viram uma massa de manobra em alguns umbrais, tá? Então, a partir do que eles manipulam nesses ancestrais, reflete na gente aqui. Um exemplo bem simples. Se você pega qualquer religião espiritualista, principalmente o budismo, o oriental de uma forma geral, existe uma reverência dele muito grande ao seu ancestral. Então, todo oriental que segue essa linha, ele vai ter um Hotoke-san em casa, que é uma espécie de um oratório com o nome de todos os ancestrais. Eu digo que até uma macumba, com todo respeito, é uma macumba oriental, porque existe essa questão de você fazer a oferenda. Então, tudo aquilo que existe no banquete, numa data festiva, é oferendado àqueles ancestrais. A primeira vez que você chega na casa de um japonês ou que siga a religião, antes de você entrar em casa, você é levada no ambiente qual está o Hotoke-san. A pessoa lhe apresenta os ancestrais, se você é uma pessoa nova naquela família. Então, tem uma relação. E eu pude observar o seguinte, se aquela família está bem, eles oferendam o seu ancestral. Se deu uma dor de barriga em alguém, antes deles procurarem até mesmo um médico, de imediato eles vão oferendar o Hotoke-san, eles vão rezar no Hotoke-san, porque eles acreditam que existe uma relação, novamente uma equivalência, tanto no bem-estar como no mal-estar diante dos seus ancestrais. Então, como falei, o primeiro trabalho ele é desenvolvido o quê? No encaminhamento daquelas consciências, desligando elas daquele processo. Uhum. Segundo momento, é trabalhado o quê? A limpeza de todo o referencial existente no corpo. Detalhe, não é dado permissão para você desligar, retirar essas informações do corpo. Não é dado permissão, porque isso faz parte de um banco de dados deste corpo. Mas sim, é feita uma avaliação de acordo com o teu processo, o que você veio desenvolver aqui, o que de fato está aberto e o que não tem a ver com o teu processo natal, ou seja, com o teu processo de evolução. Essas situações, elas são novamente fechadas, o teu corpo ele passa por uma limpeza e assim você deixa de ter uma ressonância de acordo com aquelas situações. E uma terceira situação, em relação ao benefício, a limpeza do nosso corpo físico, porque muitas consciências que a gente chama de cristal, maxim, criança índigo, que começam a encarnar, salvo a memória, não sei se era final da década de 80 ou 90, essas consciências elas não conseguem se desenvolver de forma plena, porque essa carcaça, infelizmente, muitas delas estão carcomidas de negatividade. Então, muitas vezes a gente vê uma criança aos 3 anos tocando piano, aos 15, se formando em medicina, mas você não vê, ele tem um crescimento exponencial, mas chega lá com 20 anos, ele para. Você não vê aquela consciência dando continuidade no seu desenvolvimento. Você vai ser saltos mais curtos, né? Você vê saltos mais curtos. Até os 15 anos você vê saltos mais longos. E muitos nem conseguem dar salto e muitos estabilizam. Quando, Benar? Quando essas consciências não aguentam estarem aqui, ou caem para a droga, ou abreviam o seu tempo aqui. Rodrigo, me diz uma coisa. Entre pessoas, né, de 15 a 29 anos de idade, a segunda maior causa de morte, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nessa faixa etária, é o suicídio, né? E que tem aumentado 24% nos últimos anos, né? Claro que tem muitos motivos, né? Tem transtornos mentais, tem aqueles jogos de asfixia, tem insatisfação com a imagem corporal, a não aceitação, o bullying do colégio, parará. Mas você acha que
não se identificar, essa consciência não se identificar com essa realidade que o corpo está, tem a ver com essa não autoaceitação? Olha, toda chegada, vamos supor, todo local que você vai visitar pela primeira vez, ou cada roupa nova que você coloca, geralmente pode gerar um pouco de desconforto momentâneo, tá? Então, vamos supor, partindo do pressuposto que essas consciências chegam de um outro orbe, existe um processo de familiarização. Pode acontecer uma não aceitação? Acredito que sim, e é normal, tá? Porém, o que acontece? Eu acredito que o problema seja outro. Porque essas consciências, infelizmente, do meu ponto de vista, elas assumem uma codificação genética, ela assume um corpo, infelizmente, extremamente pesado. Se a gente observa, nos 20 anos para cá, a densidade do planeta aumentou muito, Bernardo. Para você ter uma ideia, eu vou te dar até um número agora. Lembrar que não falei para datas. Enfim, vamos colocar uns 20 anos atrás. A nossa densidade, ela estava em torno, o que eu chamo de polaridade, estava em torno de 75%. Ou seja, é o quanto que eu sinto algo positivo e o quanto que eu sinto algo negativo. Tá? Uhum. Hoje não, pelo menos uns 2 anos atrás, um desses amigos fantasmas, ele explicou que existiam lugares na Terra que estava chegando perto de 90%, ou seja, estava mais denso que o inferno. Entende? Então, isso tudo não é um assunto gostoso de se falar, mas acontece. Aí, aquela consciência, ela não dá conta, ela já vem com... Imagina, assume uma alimentação ruim. Foi comprovado aí que o 5G não é uma coisa legal para a gente, né? Uhum. Então, quer dizer, qual que é a capacidade de uma criança índigo, cristal, desenvolver algo se isso tudo aqui está muito denso? Eles explicam, o trabalho da apometria ancestral, além de encaminhamento de consciências, além de uma reorganização do seu processo, também existe a necessidade, talvez principal, da sutilização do nosso corpo, dessas informações, para que outros que venham assumir esse corpo não tenham uma bagagem tão pesada assim, tão fadada, muitas vezes, ao fracasso ou à própria sabotagem. Rodrigo, você falou assim que é provado que o 5G não é legal para a gente, mas deixando claro, assim, a opinião sua, eu aconselho a galera reconectada a pesquisar, sim. Enfim, não é uma coisa que está achando taxativa aqui. Perfeito, mas, Rodrigo, o que a gente vê paralelo a isso também é uma busca de uma juventude para uma espiritualidade plural, livre, independente de religiões, né? A gente tem visto muito isso. Sim, sobretudo, sim. A gente tem sentido isso na pele, nas nossas redes sociais, na Reconnect, nas nossas conversas. Muita gente jovem, né, de uma faixa muito mais jovem, tem falado com a gente, conversado com a gente, e isso a gente tem sentido esse aumento. Não sei se é uma sensação, porque a gente não tem, infelizmente, muitos dados e muita pesquisa que foque nisso, né? Quanto essa juventude está se espiritualizando, mas é algo que a gente tem sentido. Até porque se fala muito em religião e se fala pouco em espiritualidade quando se faz pesquisas quantitativas. Sim. Mas o que eu quero dizer é que a gente vê muito isso de forma paralela. Então, eu queria te perguntar, existe uma salvação paralela a esse problema que você citou? Você sente, a gente pode falar, que as pessoas, sobretudo esses jovens, eles estão se espiritualizando mais? Olha, assim, não dá para a gente falar, novamente, na parte quantitativa, ok? Porque nos falta dados, né? Infelizmente. Exato, mas assim, a facilidade que nós temos hoje na comunicação, ela favorece demais. Então, assim, aquela dificuldade, que nem quando falava-se de religião, quando eu nasci, sei lá, em 80 e pouco, você tinha 2 vertentes. Ou era o neopentecostal, ou era a Igreja Católica. E que os vizinhos não soubessem que você pisava no centro de Umbanda, de Candomblé ou o kardecismo. Então, hoje está muito mais fácil, né? Existe, sim, muitos jovens, até mesmo clientes, você vê que eles estão ávidos, têm uma capacidade, graças a Deus, de raciocínio, né? Então, não vejo, de forma alguma, uma situação catastrófica. Não consigo visualizar isso, né? Mas vejo
hoje uma necessidade na mudança comportamental de nós humanos. Isso daí eu vejo... Ô, Rodrigão, mas me diz uma coisa, vamos lá, vamos recapitular. A gente vem para a Terra com karmas espirituais. Vamos chamar de karma tudo que a gente tem que trabalhar, tá? Porque tem gente que não concorda que karma seja só coisa ruim, tarará, e como não é e tudo mais. Mas vamos lá. Nós vamos com a nossa herança ancestral, coisas a resgatar da nossa consciência e alma. A gente chega no corpo e tem coisas a resgatar do nosso corpo, tá? Me parece que a gente vem para cá cumprindo meio que um roteiro de vida, né? Aí eu te pergunto, onde é que está o livre-arbítrio? Ô, Bernardo, você quer que eu responda? Queremos. Por favor, vou contar uma história. Eu vou contar uma história bem bonitinha, tudo bem? Tá. Tenho tempo? Tem, você tem então, 10 minutos aí. Fale, por favor. Tudo bem. Eu estava com, acho que 20 e poucos anos, eu estudava astrologia em uma escola em São Paulo. Este curso básico... Caiu? Estão me escutando? Não, tá tudo bem. Assim, esse curso básico é em torno de 3 anos e meio, salvo a memória. Então, logo no início, a gente estuda o quê? Mecânica celeste, que é alguns princípios de astronomia, né? Aprendemos a fazer todos os cálculos, e depois que a gente aprendeu a fazer o mapa, a gente vai ter lá uma prova real, uma prova dos 9, chamado retificação horária. Então, o que é isso? Você, em posse do mapa da pessoa, você pergunta, me fale 5 fatos importantes na sua vida e pelo menos o ano. Então, a pessoa vai falar, em 90 e tanto eu casei, em 80 e tanto eu entrei na faculdade, vai pôr situações ali. O astrólogo, ele vai olhar para ver se aqueles fatos que a pessoa falou condiz segundo o horário que ele nasceu. Ou seja, se o horário bateu certinho, o astrólogo ele vai ver as situações astrológicas que conspiravam para aquilo. Agora, quando a coisa não encaixa muito bem, é necessário o quê? Fazer um reajuste no horário, porque antigamente, muitas vezes o relógio que estava lá na sala de parto, às vezes era de corda, às vezes era de pilha, às vezes não... 10h33, a enfermeira colocava 10h30, 10h35, e dá diferença. Então, quando eu escutei aquilo lá, conhecimento do catecismo, aí eu falei, não, mas não é possível. Aí o professor falou, não, mas é possível, tá aqui. Pegou algumas pessoas da sala, 3 ou 4, e fez a retificação das pessoas a partir do horário, tá? E eu voltei aqui para trás, eu falei, mas professor, cadê o livre-arbítrio? E ele falou, meu filho, o livre-arbítrio que talvez você entenda, ele acontece, mas de uma forma um pouco diferente. Ou seja, algumas situações na vida você vai passar. Agora, a forma com que você reage àquela situação, vamos dizer que lá uns 10%, 15%, está ali o seu livre-arbítrio, né? Então, peraí, vê se eu entendi. A gente não tem livre-arbítrio para decidirmos o que vamos passar. O nosso livre-arbítrio é como nós vamos responder ao estímulo que está programado. Perfeito, perfeito. Como a gente vai responder àquela situação, né? E assim, o mais interessante, Bernardo, que a gente, quando está estudando astrologia, quem estuda sabe disso que eu estou dizendo, você vê que tudo são arquétipos. Lógico, dentro da astrologia você tem as casas, os planetas, que vão te dar um universo gigantesco, mas tudo funciona através de arquétipo. Não tem tanta coisa nova assim. A mesma coisa eu posso falar dos signos, são arquétipos. O libriano com ascendente tal, casa tal, você já tem uma informação. Então você vê que parece que já tem uma historinha meio que programada. Então, a questão de... Lógico, não vou dizer que isso daí acaba com a tua capacidade de desenvolver, de viver a vida, de forma alguma, né? Respondido? Respondido. Rodrigo, a gente tem os últimos 5 minutos aqui do programa. Eu queria que você falasse, você vai dar um curso. Já, pai, quando o papo é bom. Agora já fica o convite, Rodrigo, pra você falar sobre umbral tecnológico.
Tudo Quero bem. muito saber, fiquei muito curioso. A gente, inclusive, Tá certo. já pode marcar para dar continuidade ao nosso papo, né? Fazer uma Olha, trilogia. Fazer uma não tem trilogia. problema nenhum. Porque dentro do trabalho quando eu falar a respeito do umbral tecnológico, que é boa base do trabalho do trabalho e também do curso de apometria, né? Então isso daí vai esclarecer muitas pessoas. É muito interessante. Mas eu sei que você faz atendimento online, né, de apometria. Isso. E sei que você vai dar um curso em Fortaleza. Exato. Né? Você montou, eu já tive o prazer de visitar. Ele montou um centro de eventos, né? Ele tem um terreno, ele tem um terreno lá da casa dele. Ele montou um centro de eventos, né? Que eu tive o prazer de conhecer ainda em obras. Fala como é que vai ser esse teu curso. Quem pode fazer o teu curso? Tem algum pré-requisito para fazer o curso? Perfeito. E aonde faz a inscrição do curso? Tudo bem. Bom, o local da inscrição do curso é aqui nesse site que está aqui acima de mim, né? E a princípio, quando eu montei o curso de apometria ancestral, a princípio eu ia fazer apenas para terapeutas, de uma forma geral, principalmente os sistêmicos, que trabalham com constelação, tá? A princípio. Mas agora não, agora eu deixei um pouquinho mais aberto e pessoas interessadas que gostam do assunto, é perfeito mesmo. Nesse trabalho, nesse curso, eu vou dar todas as explicações em relação a essa parte da ancestralidade, a parte do umbral, aonde fica no nosso corpo físico essas informações, como elas são abertas, como elas são fechadas, como ela permeia de um canto Precisa para ter o outro. conhecimento de apometria, Rodrigo, ou não? Não. Não é necessário, não. Pode se fazer auto-aplicação, Rodrigo? Tipo assim, eu quero fazer o curso, mas eu quero também usar em mim mesmo. É auto-aplicável a apometria ancestral? Olha, não, assim, você não vai fazer o curso para se aplicar, mesmo porque a técnica, ela não é uma técnica de uma vez que você tem, que você vai desenvolver várias vezes para uma pessoa. Geralmente você faz, de acordo com o que foi solicitado para aquela pessoa, de 1 a 2 atendimentos, não é mais do que isso. Perfeito. Entende? Não é uma coisa, por isso que eu falo que é uma técnica coadjuvante. Outra coisa, para os terapeutas, isso é uma coisa interessante. Muitas vezes, dependendo da área que o terapeuta transita, ele precisa de uma coisa chamada mediunidade, intuição, percepção. Então, o que acontece? Quando desenvolvo esse curso, elaborei uma técnica, aplico uma técnica para que não necessariamente o terapeuta ele não precise ter essa mediunidade tão aflorada como ele precisa ou como ele acha que precisa ter para poder acessar essas informações, tanto quanto a parte de ancestralidade, como também ele vai ter uma capacidade, uma ferramenta para poder desenvolver qualquer pesquisa naquele sistema, naquela pessoa, durante até as próprias técnicas que ele tem. Quando você fala mediunidade, Rodrigo, você está falando sobre sensibilidade, não incorporação, né? Não. Sensibilidade, intuição, percepção, não é nada da incorporação, que é uma das facetas da mediunidade, mas não é essa daí não, né? Então, perfeito. É um curso livre, vai ser durante um final de semana, né? Quais são as datas, Rodrigo? As datas, salvo a memória, 24 e 25 de julho. Tá? Perfeito. Acho que é isso daí, 24 Bom falar também, o nosso programa fica no YouTube, a gente sempre tem audiência, então entra no site que sempre tem cursos e vai estar sempre atualizado. Apometria Ancestral. Se perdeu esse, tem cursos. outros aí. apometriaancestral.com.br/cursos. Tem um telefone, esse telefone está embaixo do Rodrigo, é o telefone WhatsApp da equipe dele, então você manda a WhatsApp, se quiser atendimento, muito bacana, se quiser também marcar para fazer o curso lá, entre em contato com a equipe dele, que todo mundo responde de forma muito educada. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Já vamos, depois que acabar a gravação, a gente já fica online aqui para poder discutir quando é que é a tua volta. Eu quero saber agora um umbral tecnológico, tá? Tudo que a gente falou, tá claro, tudo que a gente falou é pinceladas que o Rodrigo deu. É óbvio que o curso é muito mais extenso. Seria interessante. Pode falar, Seria Rodrigo, interessante depois, porque é um assunto que eu gosto demais, né? Então, quem sabe futuramente, Bernardo, eu consigo dividir vários blocos e falar um pouco mais. Aqui a gente está fazendo um geral,
né? Uhum. Mas eu posso depois me comprometer, falar um exemplo sobre um umbral tecnológico, dissecando esse assunto, né? Ele é muito Perfeito. Perfeito. Tá? Não, já quero saber. Já quero saber. Robertão, Nos muitíssimo reconectamos. obrigado. É óbvio que nos reconectamos. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. Então, muito Perfeito, eu obrigado agradeço. a você que está em casa, que está nos assistindo. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Muito obrigado por nos prestigiar, como sempre. Continue mandando mensagem para o Roberto, que ele adora. Siga lá a gente no Instagram, siga lá o Rodrigo, a gente, a Reconnect, que a gente sempre está criando conteúdo muito interessante para você. Então, se você está vendo a gente na quinta-feira, 22 horas, quer assistir de novo, tem domingo, 18h30. Se você está assistindo domingo, 18h30, o próximo Reconnect é a quinta-feira, na quinta-feira às 22 horas, ou no nosso canal do YouTube, tá? Então, até a próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência. Beijão, até o próximo Reconnect. Beijo a todos, muito obrigado.